Bom, estamos aqui novamente com prazer imenso falando para vocês desse programa Palavra Amiga, aqui no canal 25 da NET da Organização Armando Melo. A cada vez que posso vir aqui e ter esse primeiro bloco onde eu posso interagir com você e que escolho sempre aqueles e-mails que eu acho inusitado, outros são mais comuns. E eu sempre digo a vocês, trago no segundo bloco alguém para falar daquilo que fortalece esse primeiro, ou ao contrário, eu procuro e-mails daqueles convidados que eu convidei, daqueles convidados que já estavam na minha agenda para estar aqui hoje falando para vocês, podendo trazer cada vez mais situações novas, abordagens novas, tratamentos novos, para que você se identifique e possa escolher. E aí, vocês vejam que hoje as nossas entrevistadas vão falar de terapia corporal. A psicoterapia corporal, que é feita por um psicólogo que tem o corpo como seu centro. Então, que e-mails é que eu vou falar? Vejam só. De repente, alguém me manda um e-mail e me diz assim: eu trabalho com recurso humano. E vejo que o psicólogo, que faz as entrevistas com as pessoas, ele de repente diz assim: porque essa pessoa é mais segura, essa pessoa é insegura, essa pessoa parecia não me estar dizendo muito a verdade. Parece que essa pessoa, ela tipo que demonstra ser o que não é. E aí ela me perguntava, veja que pergunta difícil, como é que a gente sabe, através da expressão corporal, quando é que alguém na nossa frente está ou não falando a verdade, ou então de que ela está nos falando dos seus traços de personalidade, suas características. E aí isso é muito relativo. Se eu fosse explicar isso apenas, vamos dizer assim, de uma forma prática, concisa, objetiva, para que vocês pudessem entender em poucas palavras, isso me seria muito difícil. Então, levo para vocês a reflexão. Ora, se eu tenho alguém na minha frente, e aí se um profissional ele tem experiência, e essa pessoa, por exemplo, a história do olhar. Porque quando olha para mim, isso mostra que é uma pessoa segura e mostra que é mais fácil achar que ela está falando a verdade quando ela lhe encara. Necessariamente não tem que ser isso. A gente que estuda comportamento, traços de personalidade, a gente sabe bem de que às vezes as pessoas não olham porque é tímido, de que naquela hora está tão nervoso e tenso que procura se esconder. Então, quer dizer, não tem que ser, vamos dizer, essa pode ser uma dos instrumentos para você, não o instrumento que radicaliza, porque cada ser humano é único, então o que a gente tem que ver é o todo. O que a gente vê é a pessoa como não só a forma de falar, como a forma de olhar, como a forma de se expressar. Quer dizer, esse ser humano não compartimentado, não fragmentado, mas ele inteiro. Então, isso é o que faz com que as pessoas comecem a entender, principalmente aqueles que têm que fazer essa entrevista, que vai escolher quem é melhor para determinado cargo, né? Que essas pessoas possam ver o ser humano com suas histórias. Vejam vocês que eu acho super fantástico que nos Estados Unidos, quando eles vão fazer essas entrevistas, eles já contam como pontuação para alguém que vai ser selecionado ter 1 ano de terapia, 2 anos de terapia ou mais. Porque eles consideram que as pessoas que são trabalhadas, elas têm a maior chance de ter uma relação com a sua equipe com maior qualidade, de ser uma pessoa mais bem resolvida e por isso não atrapalhar em vez de ajudar aquele processo do trabalho, onde, claro que a maioria dos empresários, a maioria dos industriais, a maioria de qualquer pessoa que trabalha com a equipe, gostaria de ter uma equipe proativa, mas assertiva. Aquela que é agradável que se trabalhe, e não que seja um peso. Então, diante disso, é claro que a expressão corporal tem a ver sim. Mas aí eu achei interessante, porque alguém falou em algo que eu poderia nem trazer aqui para vocês, porque tem um pouco de mim. Mas eu acho que hoje, modelo universal na TV, é não ter nada engessado e que a gente possa se interagir, se mostrar. E eu acho que quando eu assumo determinadas coisas com vocês, eu estou dizendo, eu sou ser humano igual a você, então eu tenho todas as coisas que você tem. E essa pessoa dizia assim, olha, a minha filha, e é claro que aqui na televisão eu tento parecer mais elegante e não ser, vamos dizer, não ter uma corcunda que às vezes me é peculiar, e essa pessoa dizia, eu estou muito preocupada, porque minha filha, ela tende a ter essa postura curvada. E aí,
Quando ela me manda esse e-mail, ela acha até que eu não sou, né? Porque ela me vê aqui sempre, sabe, fazendo esse esforço para estar aqui melhor para você. E eu sei que na vida eu tenho que estar sempre me posicionando, sempre estando alerta, sempre de alguma forma me cobrando e me policiando para que eu tenha essa postura. E aí, claro que eu comecei a estudar, porque eu também queria me entender, né? E aí a gente vê que principalmente as pessoas, quando estão naquela fase de pré-adolescência, ela tende a ter, se é aquela menina que cresce um pouco mais do que a maioria do tamanho, ela tenta inconscientemente fazer isso para estar na altura dos seus colegas. E também com o nascimento, vamos dizer, dos seios, né, aqueles primeiros, às vezes esconder isso pelas repressões que sente, tem uma porção de justificativas, digamos assim, ou de entendimentos para que vocês pudessem compreender porque é que essa pré-adolescente tem essa posição. Hoje já tem várias técnicas, não só na academia, como no Pilates, de poder modificar essa postura, porque elas podem trazer problemas, né, também, não só de vaidade, que todas as mulheres têm, né, mas de saúde. Então, isso é uma coisa para a gente se preocupar em se cuidar. Agora, a gente sabe também que diante da vida e quando você cresce, se aquilo não foi tratado lá, mas há também uma coisa que é bem comum do ser humano, esse encurvar, quando essa pessoa tem uma carga muito pesada na vida. Aí vejam só, eu que estou tantos anos, né, em análise, né, fazendo a psicoterapia, que acredito, porque se eu não acreditasse, eu não seria essa profissional que estou nesse trabalho porque acredito. Então, se eu acredito, serve para mim. E aí a gente aprende que o quê? Por exemplo, os filhos mais velhos tendem a ser mais encurvados. Se ele não é o mais velho, mas que ele funcione como mais velho, ou seja, aquele que tem a responsabilidade diante dos irmãos, diante da família, de ser aquele que ouve, aquele que tem que ter a solução, aquele que tem que ajudar nos problemas, e isso é peso. Vocês imaginam que com o passar do tempo, a gente vai adquirindo esses pesos. Por quê? Aí a gente vai, primeiro a gente quer, para aqueles alunos que querem tirar nota boa, vocês têm que estudar mais, você se cobra disso. Depois as coisas que você faz, você tenta fazer o melhor possível, como profissional você tenta dar o seu melhor. E aí vem as coisas da família, do casamento, das relações, aí vai juntando, aí vem os problemas de saúde, coisas inerentes ao ser humano que faz parte da vida. E aí, se você junta tudo isso, não tem como não trazer um peso. Se você já tem uma genética, que vocês sempre entendam que a diferença entre um ser humano e o outro, mas por que é que esse é igual a esse, tem essas mesmas nuances de particularidades e especificidades, e essa é e essa não. Lembrem-se da predisposição genética. Essa predisposição que faz você já ter a tendência, vamos dizer assim, de ter determinados não só expressões corporais, como também de você ser do jeito que você é. Aquele jeito que as pessoas normalmente dizem assim, mas esse é meu jeito. E se a gente acreditasse que é só o jeito, a gente não precisava de terapeuta, né? Porque mudar para quê? Se o jeito você nasce e morre com ele, é? Então, quando eu tenho algum jeito que me desagrada, eu tenho sim que fazer as coisas que possam mudar. E aí eu estava falando dos pesos, das relações, das mudanças, das preocupações com o trabalho. E aí vocês imaginam que se essas pessoas tiverem tudo isso, o quanto elas têm que estar preparadas se a profissão que elas vão escolher é, por exemplo, a minha, de ser psicóloga, que a gente vai, naquela hora, não importa se você está com problemas emocionais, se a sua vida você tem grandes dificuldades, mas que você tem como a sua profissão, aquilo que você acredita, aquilo que as pessoas buscam em você porque acreditam em você, exatamente a capacidade de ouvir problemas e transformá-los em solução. Em ajudar a que as pessoas enxerguem os caminhos que ela tem para transformar. Não é fácil. Então, quer dizer, diante disso, claro que a tendência maior é encurvar. E aí dá muito mais trabalho a gente se segurar. Mas você, mãe que está preocupada com o seu filho, procura sim um ortopedista, procura sim o Pilates, procura sim um fisioterapeuta. Hoje tem uma gama e muitos caminhos para que você resolva isso.
Se nada disso é suficiente e talvez essa postura tenha a ver com a expressão de alguma emoção que precisa ser curada, aí é quando você vai para um terapeuta e talvez aí nesse caso o ideal, uma terapia corporal. E aí é quando eu posso dizer a vocês que trouxe essas profissionais para poder estar ajudando a vocês, para que vocês vejam uma abordagem diferente, direcionada ao trabalho onde o corpo não é uma parte. Ele é integrado, ele é um todo, e de que forma se trabalha isso? Se eu disser para vocês e adiantar alguma coisa, eu vou tirar das meninas, da Isabela e da Tamara, que estão aqui, para fazer esse trabalho, para ajudar com que vocês possam conhecer uma nova abordagem, uma nova não, porque já de muito tempo, mas eu digo assim, essa abordagem que elas trabalham e que muita gente não conhece, porque tem umas que são mais conhecidas do que as outras, mas qual é o meu dever? Poder levar a cada um de vocês novas abordagens, novas técnicas de psicoterapia, onde as pessoas se sintam identificadas e digam, poxa, é com essa que eu me sinto melhor. É com essa profissional que eu me sinto identificada pelo jeito de falar, pela a forma de agir aqui, não é? Que isso aí você sabe que já traz um rapó, né? Quando você está aí do outro lado e eu estou aqui, você já disse, eu me identifico ou não? É com ela que eu gostaria ou não de estar fazendo esse trabalho psicoterápico. Então, é por isso que no próximo bloco eu vou trazer para vocês Tamara e Isabela. Então, terminamos por aqui esse primeiro e não saiam daí e ainda por cima convidem aqueles que vocês acham que valeria a pena estar assistindo esse programa. Até já!